Então, Cris, mais uma vez, muito obrigada por aceitar o nosso convite, por participar do nosso seminário Integrados Ratsabur Massuda de hoje, tá? Sejam todos muito bem-vindos. A gente acabou ficando um tempo aí sem seminário, né? Mas estamos retomando hoje com grande estilo. Então, Cris, passo a palavra a ti. Muito obrigada. Boa tarde a todas e todos. É uma felicidade muito grande para mim estar aqui e sendo recepcionada pela Pati, doutora Patrícia, que é minha amiga de longuíssima data. Eu só posso dizer para vocês que são décadas já de amizade, de colaboração e de muito orgulho de acompanhar a carreira da doutora Patrícia. Hoje, então, na UFRJ, eu realmente fico muito feliz de estar aqui participando do seminário, da série de seminários de vocês, e fiquem à vontade, então, para fazer questionamentos durante a nossa aula, o nosso seminário, depois, fiquem realmente bem à vontade, tá bem? Então, hoje eu vou contar para vocês um pouquinho do que eu tenho feito aqui na Universidade Federal do Rio Grande do Sul. Eu sou professora associada aqui, e a minha área de pesquisa, quando lá no início dos anos 2000, quando eu comecei a trabalhar, ela era muito ligada aos erros inatos do metabolismo. Toda a minha formação, ela foi, então, nessa área de investigação, e quando eu me tornei professora independente, eu precisei tomar uma decisão que todo mundo, né, chega um momento da vida em que tem que tomar, e o que que eu vou fazer agora, né, qual a linha de pesquisa eu vou seguir? E eu optei, então, por trabalhar numa área de pesquisa que chama Origens Desenvolvimentistas da Saúde e da Doença, que é o DORD. Então, eu vou contar um pouquinho hoje para vocês sobre essa minha trajetória no DORD, correlacionando o exercício materno, e aqui nesse caso nós estamos utilizando um modelo animal roedor, são ratos Wistar, que nós utilizamos no laboratório, e tentando conectar, então, com a outra face, né, da vida, que é a doença de Alzheimer, que pode aparecer, então, quando a gente já é bem idoso, né, na maioria dos casos. Então, a gente está conectando os limites da vida, né, desde o pré-natal até uma fase já muito mais avançada no desenvolvimento, então, onde essas doenças neurodegenerativas, elas costumeiramente aparecem. Bom, eu sou presidente da Sociedade Dohad Latino-Americana e convido vocês, então, a conhecerem um pouquinho mais sobre nós. Vocês podem nos encontrar no Instagram, no Twitter e muito proximamente, em 1, 2 semanas no máximo, também teremos um site. E na Associação Dohad Brasil, que já conta, então, com site, com Twitter, com Instagram, e temos, então, uma vida bastante ativa na organização de seminários, organização de eventos, congressos, e agora, nas próximas semanas, estaremos na FESB. Não sei se alguém de vocês vai participar, a gente vai estar lá também participando. Então, contar um pouquinho mais para vocês o que é esse tal de DOHAD, né? Essas hipóteses, então, né, inicialmente criadas como hipóteses, elas foram originadas de um trabalho desenvolvido pelo Dr. David Barker, que faleceu, infelizmente, em 2013, mas deixou um legado belíssimo. Ele criou, então, o que inicialmente, lá na década de 80, nós chamamos de hipótese de Barker, depois ela foi evoluindo para a hipótese do fenótipo econômico, hipótese da programação fetal, programação desenvolvimentista ou do desenvolvimento, e origens fetais das doenças adultas. E hoje, então, é o que a gente conhece como DOHAD. E como é que tudo isso começou, então? Ele estudando e correlacionando os mapas da UK, do Reino Unido, lá da década de 60, comparando com mapas, então, da década de 20, ele viu que existia uma mortalidade muito alta por doenças cardíacas nos anos de 68 a 78. E esses indivíduos, então, eles tinham nascido, né, lá na década de 21 a 25, naquela década de 20, e viu que naquela mesma época, exatamente nas mesmas regiões, tinha uma mortalidade muito alta e um grande número de bebês nascidos com baixo peso. Então, ele começou a pensar: será que tem alguma relação? Será que essas crianças, né, que nasceram com baixo peso, numa época onde houve muita mortalidade em regiões do Reino Unido onde houve muita mortalidade, será que hoje a gente está vendo uma repercussão disso? Né? Tantos anos depois, esses indivíduos que sobreviveram, então nasceram com baixo peso ao nascer, se desenvolveram, sobreviveram, hoje estão sofrendo as consequências e morrendo por doenças cardiovasculares e cerebrovasculares também. E aí ele começou a estudar esses mecanismos e viu que efetivamente existiu uma correlação. Ele era epidemiologista e realizou esses estudos.
Depois disso, muitos e muitos outros estudos vieram. E um que provavelmente todo mundo já ouviu falar, mesmo que não correlacione com essa área de investigação, é a fome que aconteceu na Holanda durante a Segunda Guerra Mundial. Então, naquela região, lá nos anos de 44 a 45 a 46, desculpa, um pouquinho depois, né, do início da guerra, 45 a 46, os nazistas fizeram um cerco à Netherlands, à Holanda, e não deixavam entrar comida. E foi um inverno muito rigoroso que eles tiveram nessa época, e a produção de alimento ela acabou sofrendo um impacto muito grande. E vocês devem imaginar, né, assim, pelo todo o conhecimento de história que vocês têm, a dificuldade que tinha de produção, a dificuldade que tinha de chegar a alimento, e mais a questão, né, de muitos indivíduos que estavam efetivamente escondidos naquela região, né? E se os nazistas então os encontrassem, eles seriam levados para os campos de concentração. E muitas mães, muitas gestantes passaram por isso naquela fase, consumindo, como vocês podem ver aqui, menos de 1.000 calorias por dia. O que se identificou com isso? Se identificou que essas mães tiveram filhos muito pequenos, né? Então, small para a idade, né, gestacional que eles tinham. Então, bebês muito pequenos. E acabou que eles se desenvolveram ao longo da vida e isso se transformou numa coorte que é muito estudada. A Tessa Rosenbaum é a doutora que é responsável por essa coorte, uma pesquisadora assim, que tem um trabalho espetacular e também tem uma atuação em políticas públicas na Holanda muito, muito, muito importante. E ela correlacionou, então, esse baixo peso ao nascer com o desenvolvimento de uma série de doenças na vida adulta. Essas doenças que aparecem na vida adulta desses indivíduos, elas estão principalmente relacionadas à intolerância à glicose, como vocês podem ver aqui, né? Tem uma baixa tolerância à glicose. Também tem uma alteração no peso. Esses indivíduos eles têm mais obesidade. Eles desenvolvem diabetes tipo 2 com tem um risco muito maior de desenvolver diabetes tipo 2 do que indivíduos que não passaram por essa situação de privação nutricional durante o período gestacional. E, além disso, eu não cheguei a colocar aqui, mas também tem o desenvolvimento de uma série de doenças neuropsiquiátricas e câncer. E é interessante porque esses efeitos, eles são muito correlacionados ao sexo. Por exemplo, doenças neuropsiquiátricas, ansiedade, depressão, são muito mais comuns em homens, não em mulheres. Por outro lado, a gente tem alterações de diabetes tipo 2 que ocorrem nos dois sexos, tanto em homens quanto em mulheres. Então, é super interessante como esses efeitos do DORAD, muitas vezes, eles são sexo-dependentes. E isso a gente tem visto nos nossos estudos no laboratório e comprovadamente em diversas situações, ou naturais, como a gente, né, viu no caso daquelas grandes fomes, uma fome chinesa também tem resultados muito similares, ou então impostos, né, como é o caso aqui dessa situação durante a Segunda Guerra Mundial. Bom, tem um estudo muito importante realizado pela doutora Susan Ozanne, ela é também do Reino Unido, então o Reino Unido ele tem, né, muitos pesquisadores espetaculares nessa área, tanto que hoje em dia a nossa Sociedade Internacional do DORAD, ela é coordenada, né, desde Southampton, então também lá no Reino Unido, tem muitos pesquisadores que trabalham com isso, e especificamente a Susan Ozanne, que ela mostrou que diversas situações que muitas vezes parecem super distintas uma da outra, como é o caso de restrição proteica materna, o estresse materno, insuficiência placentária materna, malnutrição materna, hipóxia materna, obesidade materna. Então, vocês vejam, está falando de malnutrição e está falando de obesidade, que na verdade também é um tipo de má nutrição, mas não é desnutrição, né? E também a restrição de ferro materno. Todas essas diferentes intervenções que são ou relacionadas a uma doença, ou então relacionadas ao ambiente em que essas mães estão expostas durante a gestação, elas vão levar a alterações no desenvolvimento dos bebês, em especial alterações de crescimento desses bebês, vão levar a alterações no desenvolvimento de diversos órgãos, como vocês podem ver aqui, desde coisas que a gente nem imagina que podem ser afetadas, como o músculo, o tecido adiposo, o cérebro. Vocês vejam, apesar de ser um órgão super privilegiado, né, durante o crescimento, a mãe ela sempre vai passar o máximo de nutrientes que ela pode para aquele bebê em desenvolvimento, e o cérebro sempre vai ser um órgão privilegiado em relação aos outros. E mesmo assim o cérebro também sofre. O coração, os rins, o pâncreas é imensamente afetado e o fígado também.
Isso vai levar, então, ao desenvolvimento de uma série de alterações relacionadas, então, a essa privação do crescimento intrauterino e pode levar na vida adulta, então, ao desenvolvimento de hiperglicemia, hiperinsulinemia, resistência à insulina, intolerância à glicose, então culminando em síndrome metabólica e aumento do risco de diabetes do tipo 2. Esses trabalhos, gente, eles já estão, assim, super confirmados, tanto com modelos pré-clínicos quanto com modelos clínicos, né? Vários dados epidemiológicos que a gente tem que confirmam, então, o que fazem com que a gente já não tenha mais hoje em dia o que a gente chama de uma hipótese, né, de Barker ou hipótese do Doherty. Hoje a gente tem o que a gente chama realmente de conceito do Doherty, né? Porque já é uma área muito bem estabelecida. Então, ele estabelece que esses fatores ambientais atuando nessa fase super precoce do desenvolvimento, quando a gente tem uma plasticidade dos órgãos, uma plasticidade dos tecidos muito alta, ele vai modular o metabolismo, ele vai acabar induzindo uma programação metabólica, e essa programação metabólica vai alterar a vulnerabilidade que a gente tem de desenvolver doenças crônicas não transmissíveis ao longo da nossa vida. Isso, então, é o que dá, né, a base do conceito do Doherty, desde o momento pré-conceptivo, então, no momento onde a gente tem a formação dos gametas, né, sejam eles masculinos ou femininos, então, quer dizer, aqui a gente já vê que né, a culpa não é só da mãe, o pai também tem um momento importante aqui, nesse momento pré-conceptivo ainda, já na formação dos seus espermatozoides, até o desenvolvimento intrauterino e os primeiros anos de vida, levando, então, uma repercussão que ela pode efetivamente afetar todo o desenvolvimento desse indivíduo. Por isso que a gente diz, né, what happens in the womb lasts a lifetime. Então, o que acontece lá dentro do útero pode ter uma repercussão para a vida toda. Hoje a gente fala muito dos primeiros 1000 dias, que é o período desde a concepção até o final do segundo ano de vida. Então, que dá mais ou menos ali, né, 1000 dias. Por quê? Porque essa é uma fase muito plástica do desenvolvimento. Mas é claro, o Doherty ele não se limita a esses 1000 dias. A gente sabe que alterações que acontecem também na adolescência, elas podem sim ter uma repercussão ao longo da vida toda. Então, principalmente a nutrição, o estresse, né? Vocês certamente estão acompanhando tudo que a gente está vivenciando aqui no Rio Grande do Sul nesse momento. É uma catástrofe climática, né? Causada por nós humanos mesmos, né? Pelo menos é o que se acredita, né? Claro, com outros fatores também que podem estar associados, mas nós temos certeza que nós temos muita culpa nisso. E essa catástrofe que a gente está vivendo, ela levou a um ambiente super estressor, né? E levou também a uma deficiência de aporte nutricional realmente para muitas mães, né? Além da questão de doenças também, como a leptospirose, todos esses fatores acontecendo durante o período gestacional, eles vão ter um impacto no desenvolvimento e podem afetar diversos órgãos, dentre eles o sistema nervoso central. A gente tem vários estudos, né, mostrando que o cérebro ele acaba sendo muito afetado e aumenta o risco do desenvolvimento de doenças neuropsiquiátricas, doenças neurodegenerativas, quando ocorre esse estresse pré-natal, perdão. Existe um estudo que eu não cheguei a colocar aqui para vocês, mas ele é muito clássico também, de uma coorte em Montreal, no Canadá. Eu estive lá fazendo um pós-doc nos anos de 2018 e 2019 e vi a coordenadora desse estudo dando uma palestra lá. E o que ela mostrou? Que lá na década de 90, foi 97, no inverno muito, muito rigoroso que eles tiveram uma tempestade de neve e é uma tempestade de neve que ela é um pouco diferente, porque ela acaba ficando com as folhas das árvores como se fossem com gelo, assim. Então, o gelo, ele fica nas árvores, ele pesa muito, além, né, de toda a questão da tempestade em si, depois caíram muitas árvores, toda a questão de aquecimento, né, das cidades, ela foi muito prejudicada, com temperaturas menores que menos 20 graus Celsius. Então, vocês imaginam, né, sem aquecimento, com uma situação extrema dessas de frio, e muitas mães foram afetadas. E o que se vê hoje nessas crianças que estavam nessa fase intrauterina de desenvolvimento é o aumento do desenvolvimento de doenças neuropsiquiátricas. Então, vocês vejam essa correlação, né, do ambiente pré-natal estressor com as doenças crônicas não transmissíveis, em mais um exemplo, né, que eu trago para vocês, que eu lembrei justamente agora. Além disso, a gente tem vários grupos trabalhando, né,
com essas medidas de prevenção do desenvolvimento de doenças crônicas não transmissíveis, e em nível mundial tem um grupo que chama 1000 Days. Eu convido vocês a conhecerem, né? Coloquei aqui o linkzinho também, aqui embaixo, www.1000days.org. Conheçam, tem vários estudos mostrando ali os resultados e também formas de prevenção dessas alterações. Quando a gente fala, então, dá um ok aqui. Quando a gente fala, então, em fatores, né, que podem afetar o desenvolvimento, a gente tem uma série de doenças, estresse, como eu falei para vocês, a dieta também é muito importante, mas o uso de medicamentos, o uso de drogas, álcool, infecções e o exercício também podem afetar. Por vezes, esses fatores afetam de forma negativa o desenvolvimento, por vezes, esses fatores afetam de forma positiva o desenvolvimento. E eu, no laboratório, tento buscar intervenções que sejam positivas. E por isso, então, que hoje eu vou falar um pouquinho mais com vocês sobre o efeito do exercício gestacional, tentando, né, dar um alento, pensando em formas da gente prevenir o desenvolvimento de doenças crônicas não transmissíveis. Então, para vocês terem uma ideia, a gente tem alguns grupos no mundo, né? E aqui no Brasil também, recentemente, a gente tem um guideline que mostra qual é a indicação de exercício que se pode realizar sendo gestante. Então, o American College of Obstetricians and Gynecologists, o ACOG, lá na década de 80, promulgou seu primeiro guideline. E o que eles diziam? Que 15 minutos de atividade moderada por dia para gestante estava ótimo, né? Então, era muito conservador. Em 94, uma década depois, eles permitiram, mas eles não disseram quanto que se podia utilizar. E é pior se a gente for pensar, porque aí a gestante, ela fica super, assim, amedrontada. Quanto será de exercício que eu vou fazer? Até hoje, muitas vezes a gente escuta, né? Muitos obstetras, homens, mulheres, né? Os médicos, com medo de indicar o exercício para as gestantes. Quando a gente vai pensar num personal, né, que vai acompanhar essa gestante, e a gente vai olhar o curso que ele fez para se formar, muitos deles não têm formação adequada para saber qual é o tipo de exercício que é permitido para a gestante, qual que é proibido para a gestante, qual seria o melhor exercício para ela tirar, né, o melhor proveito e trazer os melhores benefícios para o bebê que ela está gestando. Então, ainda hoje, vocês vejam, 2024, a gente não tem uma clareza em função dos poucos trabalhos que a gente tem na literatura. Vocês vão ver como a gente ainda tem pouca coisa. Na década, então, de 2000 até 2015, saíram mais 2 guidelines, e aqui, então, já se liberou 30 minutos por dia de exercício para as gestantes, num total de 150 de exercício, 150 minutos de exercício moderado para as gestantes sem complicações. E o mais atual que a gente tem é um guideline de 2020, ele foi sendo atualizado e sempre com essa mesma informação nos últimos anos, de 20 a 30 minutos de exercício por dia, de intensidade moderada na maior parte dos dias da semana. Então, aumentou um pouquinho, né, essa liberação para fazer exercício. Mas assim, quando é que a gestante tem que começar? Desde o início da gestação. Se a gestante nunca fez exercício, ela vai começar de uma forma mais leve. Mas é consenso que ela pode começar no primeiro trimestre, antes das 12 semanas. Só que não é isso que a gente ouve, né? Muitas vezes, gestantes engravidam, vão lá para o obstetra. O que a obstetra diz? Espera chegar nos 3 meses. Passou os 3 meses, tu começa a fazer exercício. É assim que acontece, na maioria das vezes. Só que não, né? Todos os dados que a gente tem na literatura mostram que é seguro a mãe realizar exercício também no primeiro trimestre. De 30 a 60 minutos por dia, de 3 a 4 vezes por semana, até diariamente. Ela pode fazer todos os dias até 60 minutos de exercício por dia. De 60% a 80% da frequência cardíaca máxima. Isso é algo importante se cuidar. Então, cuidar da frequência cardíaca máxima, porque isso vai impactar também na oxigenação do sangue que vai lá para o bebê, né? Então, é um ponto importante se cuidar. Num ambiente termoneutro ou em condições controladas, ninguém vai fazer exercício embaixo do sol, nesse calorão que faz aí no Rio de Janeiro. E nem aqui no verão. A gente às vezes não acredita, né? Mas aqui no Rio Grande do Sul também faz muito calor. Inclusive, hoje, a gente está em junho, gente, metade de junho, e tá um calorão aqui inacreditável, mais uma evidência das mudanças climáticas que a gente está vivendo, né? A gente está, deveria estar muito mais frio aqui nessa época do ano, e não, tá um calorão. Então, ter esse cuidado com a termorregulação. E por isso que o exercício dentro da água, ele é muito indicado.
pela questão de proteção das articulações, proteção contra quedas e também em questão, né, nessa questão específica da termorregulação. A intensidade, desculpa, é moderada. E o que isso significa? Que na escala de Borg, para quem trabalha com isso, é de 12 a 14. Então, a gente vai aqui para a escala de Borg, ela tem duas formas, né, uma forma modificada também. Mas o que é? A gestante tem que conseguir respirar e tem que conseguir falar. Ela não pode conseguir cantar, né? Daí já é demais, né? Então, se ela conseguir cantar, é porque ela está numa intensidade muito baixa. Mas até ela tem que conseguir falar enquanto ela está fazendo o exercício normalmente. Essa é uma das formas de controlar a intensidade, então, do exercício que a gestante está realizando. Supervisão sempre seria o ideal, né? A gente sabe que muitas gestantes, infelizmente, não têm nem condições financeiras de ter um supervisor, né, um personal o tempo todo ao lado delas, mas seria o ideal. E quando terminar, até o parto, o quanto for tolerado. Entretanto, a gente tem que ter alguns cuidados. Que tipo de exercício eu vou fazer? Ah, eu estou acostumada a jogar basquete, jogar futebol e eu vou continuar fazendo isso quando eu estiver grávida. Não é adequado. Esportes que têm muito contato, não é adequado. Então, esportes mais solitários, esportes que vão prevenir quedas. Então, a gente tem aqui alguns: ciclismo estacionário, exercícios aeróbicos, dança, caminhada, obviamente, né? Exercícios de resistência, que esses exercícios de resistência, não, desculpa, gente, resistidos. Esses exercícios com pesos, com bandas elásticas, eles recentemente foram liberados. Em geral, eles não eram nem sequer citados, e hoje a gente sabe que sim, podem ser realizados, pode ser feita musculação também pela gestante de uma forma muito tranquila. Alongamentos, hidroterapia. Quais são os principais benefícios que a gente tem para a gestante? Uma maior incidência de parto vaginal, uma maior incidência de parto a termo, uma diminuição de nascimentos prematuros, uma diminuição de partos por cesárea, uma diminuição do número de bebês que nascem, ou micro ou macro, ou seja, pequenos para a idade gestacional ou grandes para a idade gestacional. Isso é muito positivo. Agora, também tem uns sinais de alerta. Quando é que a gestante está fazendo exercício e precisa parar? Quando ela tiver qualquer um desses sintomas. Qualquer tipo, por exemplo, de dor, uma dor abdominal, ou claro, né, tem algum vazamento de líquido, obviamente ela tem que parar. Quando tiver uma tontura, pare imediatamente. Quando tiver algum inchaço que está diferente, pare imediatamente. Dor de cabeça, dor no peito, tudo isso são sinais de que ela precisa imediatamente parar a atividade e buscar, então, um apoio, né, do seu personal, o apoio do seu médico para avaliar aquela situação e ver o que ela estava fazendo, talvez não fosse o mais adequado, talvez ela tenha alguma situação clínica que ela não pode dar seguimento, tá? Quais são os exercícios indicados pela COG? Aqui eu trouxe alguns exemplos para vocês, tá? Que vocês podem buscar depois. Então, vocês vejam que sempre com apoio, né? A posição de supino, ela nunca é indicada, porque ela bloqueia a passagem do fluxo sanguíneo do bebê. Então, a gente tem algumas situações específicas e eu convido vocês a visitarem, então, o site do ACOG, onde está bem explicadinho, né, quais são os exercícios mais indicados. Bom, agora vamos falar um pouquinho dos estudos que a gente já tem, né? Eu trouxe aqui para vocês. Eu trouxe aqui para vocês um estudo bem recente, ele é de 2020, da Nature Metabolism. E o que ele mostra? É uma revisão, mostrando, então, os efeitos do exercício paterno e materno sobre o metabolismo da prole. O que ele mostra, então? Quando a gente olha todos os estudos com humanos que a gente tem, são pouquíssimos, pouquíssimos, infelizmente. O que a gente vê? Que do lado paterno, a gente tem alterações no esperma, melhora da motilidade e alterações na expressão da metilação do DNA, ou seja, um impacto que pode ocorrer na alteração de expressão gênica em função dessa alteração na metilação do DNA, né? Configura, então, uma alteração epigenética. Do lado materno, a gente sabe que também tem alterações na formação dos gametas maternos, mas elas ainda não estão muito bem estabelecidas. Uma vez que a gente tem a fecundação, começa, então, a formação depois da placenta, se vê que a placenta tem alterações na expressão gênica, mas também ainda não estão bem definidas quais são os efeitos que a gente vai ter em função dessas alterações. Quando a gente vai avaliar F1, então vai avaliar o bebezinho que nasceu, a gente vê uma diminuição dos casos de macrosomia, um aumento da capacidade para realizar exercício desses bebês, uma diminuição da adiposidade, uma melhora da saúde cardíaca e também da habilidade neurocognitiva. Ou seja, eu tenho uma série de alterações
que já foram observadas em humanos, e todas elas extremamente positivas, seguindo, então, essas orientações, como eu passei para vocês, né, de um exercício moderado adequado durante a gestação. Quando a gente vai olhar para os estudos com animais, a gente já tem um número muito maior de estudos com animais que já foram realizados, mas mesmo assim, ainda não são muitos, como vocês podem observar aqui. Quanto ao esperma, então, a gente tem uma melhora da mobilidade, da fusão com o oócito, alteração no perfil de small RNAs, de microRNAs e também da metilação do DNA. Então, muito mais modificações epigenéticas foram observadas aqui. Quanto ao oócito materno, uma diminuição do acúmulo lipídico, que também é uma indicação saudável para esse oócito. Uma melhora da sua qualidade, ou seja, ele vai ficar mais viável para o momento que tiver a fecundação. Quanto à placenta, se observaram mudanças morfológicas de vascularização, melhorando a distribuição de nutrientes e também, então, alterações múltiplas da expressão gênica. Quando a gente vai olhar os filhotinhos que estão nascendo, a geração F1, o que a gente vê? Não tem diferença no tamanho daquela prole. Então, se a gente tinha uma prole que antes nasciam 10, 12 filhotes, eu vou continuar tendo a mesma coisa com as mães exercitadas ou os pais exercitados. O peso corporal, ele também não tem muita modificação e a distribuição de gênero, né, de sexo, também não tem muita diferença. Agora, quando a gente olha as fêmeas filhotes, o que a gente vê? Diminuição da neurodegeneração, vê um aumento da capacidade para realizar exercício, uma diminuição da adiposidade do peso corporal e um aumento da homeostase da glicose. Então, muitas vezes, o bebezinho, quando nasce, né, o filhotinho, quando nasce, ele não tem muitas alterações, mas ele vai expressando essas alterações com o seu desenvolvimento, e isso a gente vê muito frequentemente lá no nosso laboratório. Nos machos, nos filhotes machos, a gente vê uma capacidade aumentada para realizar exercício também, uma melhora das habilidades cognitivas, uma diminuição da adiposidade do peso corporal e uma melhora da homeostasia da glicose também. Então, vocês vejam que muitos daqueles efeitos que a gente viu lá no início da nossa aula, né? Falando do efeito negativo que uma desnutrição materna, por exemplo, podia causar, aqui com o exercício materno a gente está vendo que esses mesmos efeitos eles são positivos, né? Sobre o metabolismo da glicose, sobre a habilidade neural, tudo isso. Bom, quando a gente vai avaliar especificamente o sistema nervoso central, cognição sempre é algo muito importante que a gente quer saber como é que tá, né? Será que eu tenho uma habilidade melhorada ou não com o exercício? E o que se viu aqui? Que com o exercício materno ou paterno na geração F0, então, que são os pais e as mães realizando exercício, tá? Tanto corrida livre, então bota lá uma rodinha na caixinha do ratinho do camundongo e deixa ele correr quanto ele quiser. Ou então exercício em esteira, são esteiras especiais preparadas que a gente tem no laboratório para colocar os ratinhos, os camundongos para correr num tempo específico, numa velocidade específica, então é tudo muito controlado. Ou então com nado, que é o modelo que a gente usa no nosso laboratório, justamente por ter essa questão de proteção das articulações, da questão de termorregulação, né, que a gente consegue manter controlado de uma forma muito bem adequada com a água, que a gente não tem, né, esse tipo de controle quando a gente bota um ratinho para correr, por exemplo, ele vai estar naquela temperatura que está o ambiente onde ele está. Então, o que isso vai gerar lá no sistema nervoso central? Eu tenho um aumento em 30% quase nos níveis de BDNF, que é uma neurotrofina relacionada ao desenvolvimento do sistema nervoso central, à plasticidade, à neurogênese, à memória, a tudo que é bom, tudo que a gente precisa no nosso sistema nervoso central. Eu tenho um aumento de mais de 30% de VEGF. VEGF é um fator relacionado, então, à angiogênese, ao crescimento vascular. E eu também tenho uma alteração da metilação do DNA, mas vocês vejam que aqui, de novo, né? Aparece essa alteração na metilação do DNA, mas ela não diz exatamente para que lado ela vai. Será que essa metilação ela vai causar o aumento ou a diminuição da expressão de quais genes específicos? A gente ainda tem muito pouca informação nesse sentido, tá? Eu tenho uma melhora da neurogênese em 16,5%, eu tenho um aumento do tamanho cerebral. E aí, daqui a pouquinho, eu vou começar a falar de Alzheimer, a gente vai lembrar disso. Com Alzheimer, a gente tem atrofia cerebral, a gente tem morte neuronal. É tudo ao contrário do que a gente está vendo aqui. Em experimentos de memória, como é o caso do Watermaze, que é um ensaio que a gente faz no laboratório de memória espacial para o rato se locomover, identificar, né, um determinado alvo com pistas que a gente coloca na sala para ele,
ou então o exercício de campo aberto, ou então o que é um teste motor, na verdade, ou então o reconhecimento de objetos, que ele vai reconhecer e diferenciar objetos que ele já conhece, objetos novos, né? E os ratinhos, eles têm muita tendência a explorar tudo que é novo, então eles adoram uma novidade. Nesses ensaios aqui, o que se observou? Um aumento de 25, 29, 41% da capacidade desses animais cujos pais fizeram exercício de desempenhar bem nesses diferentes testes. Então, vocês vejam que, efetivamente, o exercício materno, o exercício paterno, e aqui muito mais materno, tá? A gente tem muito mais estudos com exercício materno, eles acabam tendo um efeito em longo prazo super benéfico nesses modelos animais que estão sendo apresentados aqui. Essa também é uma revisão, tá? Ela foi publicada em 2021 e muitos dos nossos estudos no laboratório também estão aqui nessa revisão. A gente começou a trabalhar nessa área no laboratório quando eu me tornei professora aqui da URGS em 2010, e o nosso primeiro artigo publicado foi esse artigo, publicado em 2013 na Neuroscience. Vocês vejam como demora, né, até as coisas começarem a engrenar. E 3 anos depois, então, eu consegui publicar o primeiro artigo como última autora, né, orientadora, do qual sou muito, muito orgulhosa, na verdade. E o que a gente mostrou aqui? A gente foi avaliar o efeito do exercício de natação realizado com as mães antes e durante o período gestacional e avaliar, então, o efeito disso sobre os filhotes. A gente colocava as mãezinhas para nadar, como vocês estão vendo aqui nessa imagem, né? É uma ratinha adulta que está nadando, ela nada uma semana antes do acasalamento e durante todo o período gestacional, e essa semana antes do acasalamento, que a gente já coloca ela para nadar, é porque a gente tem um período de adaptação, para ela se adaptar com aquele ambiente que é estressor. Ela nunca tinha visto água na vida dela, agora ela foi colocada ali dentro da água, né? Então, ela precisa se ambientar nesse novo ambiente aquático, e ela vai aprender a nadar de uma forma adequada, e ela aguenta tranquilamente 30 minutos por dia nadando, de segunda a sexta-feira. Uma vez, então, que nascem os filhotes, quando eles têm 7 dias de vida, a gente obtém as amostras cerebrais desses filhotes e a gente vai avaliar. A gente avaliou vários parâmetros, né, para ver se esse nosso modelo causava algum tipo de toxicidade nos filhotes, algum tipo de alteração morfológica neles, algum tipo de alteração mais, assim, visual. Absolutamente nenhuma alteração foi identificada. Então, os animais que são provenientes das mães que nadaram, comparado com as mães controles, são iguaizinhos. Quando a gente olha para eles, não tem diferença nenhuma. Agora, quando a gente vai avaliar a fundo, a gente vai pegar, então, algumas estruturas cerebrais, e a gente avaliou aqui o córtex parietal, o hipocampo, o estriado e o cerebelo. Aí a gente já começa a encontrar uma série de alterações. A gente observou um aumento da capacidade antioxidante, associado a um aumento da produção de espécies reativas, que a gente sabe que vai induzir ao aumento dessa capacidade antioxidante, justamente, né, por alteração da expressão gênica de enzimas antioxidantes, no cerebelo, no córtex parietal e no hipocampo, em regiões que são importantíssimas para a formação da memória, para a consolidação da memória, e no caso do córtex parietal aqui, muito relacionado à memória motora também, que é justamente, né, relacionada ao exercício de natação que as mãezinhas estavam fazendo. A gente observou uma diminuição dos níveis de superóxido mitocondrial, que é uma espécie, né, oxidante, mas ela é exclusiva, então, nesse caso aqui a gente avaliou exclusivamente na mitocôndria, e lá na mitocôndria ela estava diminuída. A gente não observou nenhum tipo de alteração de oxidação de proteínas, e isso é muito bom, porque quando a gente tem oxidação de proteínas, significa que eu tenho um dano maior lá nas minhas células. E no cerebelo e no córtex parietal, a gente viu mais alguma coisa muito interessante. Um aumento da massa mitocondrial e do potencial de membrana. Ou seja, a gente tinha indícios aqui de biogênese mitocondrial. A gente sabe muito bem que no músculo de indivíduos que realizam exercício ao longo ali de 1 mês, 2 meses, já começa a ter uma adaptação metabólica bem importante muscular, e a gente aumenta o número de mitocôndrias no músculo. E aí vocês vejam, aqui foram as ratas gestantes fazendo exercício e os filhotes no seu cérebro tinham um aumento do número de mitocôndrias. Então, isso é muito impressionante, né? E esse trabalho, então, inicial do laboratório, ele nos deu força para continuar investindo no exercício. Bom, parece que o exercício é realmente super bom. Segundo estudo que a gente fez,
Ele foi publicado em 2018, a gente teve, claro, outros estudos, né, ao longo desse tempo, mas esse aqui eu gostaria de destacar para vocês. E aqui a gente avaliou como é que acontecia o cuidado materno quando as ratas faziam exercício durante a gestação. Então, a gente usou exatamente o mesmo modelo. As gestantes faziam exercício uma semana antes de acasalar e durante toda a gestação. As ratinhas controle, a gente só colocava na água para ter aquele estresse, assim, né, do momento aquático, mas depois logo retirava, secava e colocava elas nas caixinhas de volta, nas caixinhas moradia. E aí a gente avaliou os filhotes e avaliou o cuidado materno. O que que a gente viu aqui? A gente avaliou como é que essas mães lambiam os bebês, porque isso é super importante para o contato, né, da mãe com o filhote, para a micção deles também. Então, se elas cuidavam deles, se elas arqueavam, né, as costas e protegiam esses bebezinhos, se elas faziam esse cuidado materno de uma forma mais ativa ou mais passiva, né? Se elas se deitavam de ladinho para eles amamentarem. Então, assim, tinha um monte de avaliações que a gente fez, eu não vou ficar destacando todas. E o que que a gente viu, basicamente? Que no período noturno, que no caso dos roedores é o mais ativo, a gente tinha uma diminuição de um score comportamental materno nas ratas nadadoras comparado com as ratas sedentárias. O que que isso significa? Que ela mudava menos de posição, que ela ficava mais cuidando dos seus filhotes, amamentando os seus filhotes, e ela não ficava transitando pela caixa o tempo todo, mudando de posição, subindo, descendo, comendo, voltando. Então, a gente fez várias gravações, análises, assim, milhares de verdade, milhares de análises, e chegou a essa conclusão, que as mães nadadoras cuidavam melhor dos seus filhotes. Aí a gente foi avaliar os filhotes agora. Bom, e o que que os filhotes estão fazendo, né? A gente fez uma bateria de testes também enorme. Eu trouxe aqui alguns resultados para vocês, mas foi um número, assim, mais de uma dezena realmente de testes que a gente fez para avaliar o comportamento e o desenvolvimento motor desses filhotes. E o que que a gente viu nesses resultados? Que os filhotes que eram provenientes das mães que tinham nadado, eles tinham um comportamento motor muito melhorado e antecipado, ou seja, se o filhote sedentário ele vai começar a fazer um determinado comportamento lá no dia 13, 14, o que nadava, o filhote da mãe que nadava, 2, 3 dias antes já estava se movendo, já estava fazendo aquele comportamento. Então, ele tinha um comportamento motor antecipado. Uma melhora, então, do seu comportamento motor. Aqui tem um resuminho, mas eu vou, enfim, passar direto esse resuminho, porque basicamente eu já falei para vocês. Bom, aí, por que que a gente fez tudo isso? Porque a gente sabe, pelo conceito Doherty, que quanto antes a gente fizer uma intervenção, maior é o efeito de plasticidade que a gente vai modificar, seja cerebral, que é o nosso interesse, ou em outro órgão, e melhores essas modificações elas podem se estabelecer no sentido de prevenir o desenvolvimento de doenças crônicas não transmissíveis. Então, se a gente olhar aqui, ó, intervenções tanto na mãe quanto nos filhotes, que são muito precoces, elas vão melhorar essa capacidade adaptativa, elas vão modificar mais todo o genoma, e aí a gente está falando aqui de modificações epigenéticas, principalmente, e elas vão se estabelecer fazendo com que aquele indivíduo ele seja mais resiliente e diminuir, então, o risco do desenvolvimento de doenças crônicas não transmissíveis. Com isso em mente, a gente começou a pensar, o que que a gente vai estudar agora? Qual vai ser o desafio que a gente vai impor a esses filhotes? A gente já sabia que o exercício materno, efetivamente, ele trazia muitos benefícios pelos estudos que a gente estava realizando. Será que esse exercício materno, ele pode prevenir o desenvolvimento de uma doença tão grave como é a doença de Alzheimer? E aí a gente começou a, né, pensar na doença de Alzheimer como nosso modelo. Por que que exatamente a gente acha que a doença de Alzheimer ela é assim tão importante? Ela é uma das principais causas de morte que a gente tem. Para ter uma ideia, esses dados aqui, eles são do ano de 2016, né, nesse gráfico superior, e as demências e a doença de Alzheimer são a quinta causa de morte. É muito alto, gente. Quando a gente vai olhar os dados de 2021, de 2020, e aí a gente estava com Covid a 1000 aqui. A doença de Alzheimer está aqui, gente, como quarta causa de morte mundial. Ou seja, realmente a doença de Alzheimer é uma questão de preocupação muito grande. Mais ainda, enquanto várias doenças, como diversos tipos de câncer, de mama, de próstata, doença cardíaca,
stroke, HIV, tudo aqui diminuindo, olha, diminuindo sua, né, a sua incidência. Quando a gente vai avaliar o Alzheimer, a gente tem um aumento de 145% como causa de morte entre os anos 2000 e 2017. Então, a gente está buscando tratamento para todas essas doenças e está fazendo efeito para uma série de tipos de câncer, para HIV, está prolongando a vida dessas pessoas, e para Alzheimer a gente não consegue. A gente não tem tratamentos efetivos, a gente não tem formas de prevenir efetivas, e quando essas demências, como o Alzheimer, ele acontece, é muito difícil da gente retardar a sua progressão. Então, com essa ideia, foi que a gente escolheu a doença de Alzheimer como modelo. Além disso, ela está aumentando muito no mundo todo. Se a gente for olhar, olhem aqui a cor que aparece o Brasil, gente. Ele está aqui, ó, de 1.000 a 1.100 casos por 100 mil indivíduos. Se a gente olhar em nível mundial, o Brasil é um dos que mais tem doença de Alzheimer. É assustador. O custo para tratar essa doença é altíssimo. Se a gente olhar aqui, esses são dados dos Estados Unidos de 2018, tá? Beneficiários, então, esse aqui é o Medicare, não sei qual que é o que eles utilizam, mas enfim, beneficiários de um plano de saúde que tinham Alzheimer gastavam por ano em torno de 50 mil dólares. Beneficiários deste mesmo plano, sem ter Alzheimer, gastavam 3 vezes menos, pelo menos. Então, vocês vejam o custo altíssimo de pelo menos 3 vezes mais para tratar a doença de Alzheimer. Isso nos Estados Unidos, tá? Esses valores são altíssimos, estão vendo, né? Mas o que acontece na doença de Alzheimer, então? Com a progressão da doença de Alzheimer, a gente tem o que a gente chama de shrinking, que é a atrofia. O cérebro ele vai atrofiando. E ele vai atrofiando justamente porque os neurônios vão morrendo. Esse é o processo de neurodegeneração. E a gente tem 2 marcadores muito importantes. Um em nível extracelular, que são as placas amiloides, formadas então pela agregação dos peptídeos beta-amiloides, formando essas placas. E em nível intracelular, a gente tem a formação então de uma série de miofibrilas formadas pela proteína tau. Então, essas proteínas elas acabam, né, se emaranhando e formando o que a gente chama então de miofibrilares, né? É um agregado miofibrilar que fica na parte interna das células, nesse caso. Só que por muito tempo a gente pensou, né, que esses emaranhados que a gente tem na parte de fora das células, né, de beta-amiloide, ele ficava por lá, e hoje a gente sabe que não. Então, a gente tem a ação, aqui a gente tem uma proteína precursora amiloide, né, que a gente chama de APP, é uma proteína que está lá nas membranas celulares, isso aqui é uma membrana de um neurônio, por exemplo, né, e quando ela é clivada por uma alfa-secretase e depois uma gama-secretase, que é o processo normal de clivagem dessa proteína, a gente, em princípio, não tem agregação do peptídeo beta-amiloide, que é formado, então, como produto. Agora, quando a gente tem ação de uma beta-secretase e depois de uma gama-secretase, aí a gente forma o peptídeo beta-amiloide causador da doença de Alzheimer. Ele vai se agregar, ele vai formar oligômeros, ele vai formar esses emaranhados que a gente vê dessa placa beta-amiloide extracelular, mas ele também pode ser internalizado nos neurônios, internalizado nas células. E lá dentro das células, ele vai ter uma série de efeitos. Dentre esses efeitos, a gente tem o bloqueio de fosfatases e a ativação de enzimas com atividade de fosforilação. Essas quinases. E essas quinases, então, vão promover a hiperfosforilação da proteína tal, formando esses emaranhados neurofibrilares da proteína tal hiperfosforilada. E aí, o que acaba acontecendo, gente? Com isso, a gente tem todo um bloqueio da transmissão sináptica normal. Com isso, a gente tem um aumento da produção de espécies reativas, tanto de oxigênio quanto de nitrogênio. A gente tem a nossa mitocôndria que acaba se tornando alvo desse sistema de espécies reativas super aumentadas, desse estresse oxidativo que se forma, desses emaranhados neurofibrilares, desses peptídeos beta-amiloides oligomerizados, que hoje a gente sabe que são os mais danosos, né? E mais relacionados ao desenvolvimento, então, da neurodegeneração, e a gente acaba tendo um déficit energético muito grande, levando, inclusive, ao transporte do citocromo C, para fora da mitocôndria, em função da formação de alguns poros que se formam na mitocôndria, e isso vai induzir, então, a apoptose, a morte celular.
Então, vocês vejam como é complexo esse sistema todo, né? E a gente sabe hoje que desde que ocorre a formação, então, desses primeiros oligômeros, né, com o peptídeo beta-amiloide, desde então os princípios da doença até o aparecimento dos primeiros sintomas, isso pode levar uma década. Então, vocês imaginem, quando a gente começa a ter os primeiros efeitos visíveis da doença, a doença ela já está lá no nosso cérebro há uma década, há muitos anos. E a gente precisa, então, de estratégias para prevenir o desenvolvimento da doença de Alzheimer, e é isso que a gente quer fazer. Então, a gente foi para a literatura, pensando agora de uma forma um pouquinho mais, né, na nossa realidade do dia a dia. Será que fazer exercício previne a doença de Alzheimer? Vamos ver o que já tem na literatura. E aí, eu trago para vocês aqui um exemplo, mas na verdade a gente tem muitos artigos mostrando que o exercício, por meio, né, dessa contração muscular, ele acaba liberando, estimulando a produção de uma série de moléculas chamadas de exercinas. Dentre essas exercinas, a gente tem muitas moléculas diferentes. BDNF é uma, FGF, então fatores de crescimento diversos, irisina, que está cada vez mais na moda, né? E na UFRJ a gente tem pesquisadores fenomenais que trabalham com irisina. O Sérgio Ferreira, o Micael Lourenço, né? São dois exemplos de pesquisadores, dentre muitos do seu grupo de pesquisa, que trabalham com a irisina e têm mostrado efeitos sensacionais, incluindo a prevenção da doença de Alzheimer. IGF-1, enfim, uma série de moléculas que são produzidas por este indivíduo que está realizando exercício, que ultrapassam a barreira hematoencefálica e que vão atuar lá no nosso cérebro, diminuindo a neuroinflamação, diminuindo a morte neuronal, consequentemente, aumentando a neurogênese, diminuindo a morte, como eu falei anteriormente, diminuindo a produção do peptídeo beta-amiloide, melhorando a função mitocondrial e aumentando o processo de autofagia, que é importantíssimo para eliminar esses peptídeos que vão justamente, né, estar relacionados ao desenvolvimento da doença de Alzheimer. Então, a gente vê que o exercício, ele está produzindo uma quantidade enorme de moléculas e elas vão atuar em sinergia, de forma aditiva, evitando, prevenindo, né, eliminando todos esses efeitos patológicos que estão relacionados com a doença de Alzheimer. E aí não é só esse artigo que mostra isso. Olhem aqui, eu trouxe alguns exemplos, né? Tem dezenas, centenas de artigos mostrando efetivamente o efeito do exercício nesse mecanismo protetor contra a doença de Alzheimer. No meu laboratório, como eu falei para vocês, a gente trabalha com DORAD. Então, a gente quer ir mais longe. Será que o exercício realizado pela mãe é capaz de prevenir a doença de Alzheimer? A gente foi para o PubMed, como a gente sempre faz, né? E foi buscar os artigos que estavam publicados. E tinha um único artigo publicado, de 2012, gente, dessa pesquisadora Arne Ehring. E o que a gente viu, então? Que efetivamente o exercício durante a gestação, ele podia mitigar alguns dos efeitos, então, de um modelo nocaute, era de camundongos, então, para a doença de Alzheimer. Nesse caso aqui, o que eles fizeram? Eles colocaram as ratinhas gestantes, né? As ratinhas, não, desculpa, as camundongas gestantes, para fazer exercício e colocaram uma rodinha de correr lá dentro da caixinha delas e deixaram elas correr o quanto elas queriam. O que se observou? Que o exercício materno diminuía a quantidade de peptídeo beta-amiloide no cérebro, diminuía o tamanho e o número das placas beta-amiloides, diminuía também a inflamação no cérebro e diminuía também os efeitos pró-oxidativos. Então, a gente tem aqui vários marcadores inflamatórios, se avaliou atividade de microglia, se avaliou a ativação de vários genes inflamatórios, se avaliou o nível de proteína da SOD1 e da SOD2, se avaliou o nível de nitrotirosina, que é um marcador de oxidação proteica. Então, o exercício materno estava diminuindo parâmetros inflamatórios e estava diminuindo parâmetros oxidativos também no cérebro dos filhotes de camundongas que realizaram o exercício pré-natal. Aí a gente começou a trabalhar, então, com exercício de natação, que era o que a gente já fazia no laboratório há bastante tempo, e os resultados que eu vou mostrar para vocês aqui são da Carol. Da Caroline Pérez Klein, foram publicados, então, 2 artigos aqui nesse trabalho especificamente, correlacionando os efeitos pré-natais do exercício materno e com o modelo, então, da doença de Alzheimer.
que a gente fez aqui? Continuou fazendo o mesmo modelo de exercício, a adaptação pré-natal, e depois a gente fez, então, um período gestacional também de exercício. Os filhotes nasceram, só que aqui a gente deixou eles por 60 dias lá nas caixas deles, moradia, sem incomodá-los. Nos 60 dias, a gente administrou peptídeo beta-amiloide no cérebro, exatamente o mesmo modelo que o Dr. Sérgio Ferreira utiliza na UFRJ. Administramos o peptídeo beta-amiloide, 15 dias depois a gente fez tanto ensaios comportamentais quanto ensaios bioquímicos. E o que a gente viu? Testou a memória de reconhecimento de objetos e viu que o exercício prevenia o déficit da memória de reconhecimento do objeto novo. Por que esse ensaio é tão importante? Porque uma das memórias que está afetada nos pacientes com Alzheimer é justamente essa memória working memory, que a gente chama, essa memória mais nova. E, consequentemente, a gente está mostrando aqui nesse modelo animal que os nossos filhotes que foram administrados com peptídeo beta-amiloide, ou seja, um modelo químico da doença de Alzheimer, apresentam os mesmos efeitos que um paciente com a doença de Alzheimer. E o exercício pré-natal previne totalmente o déficit nessa memória. Outra memória afetada, a memória de localização. Esse aqui é um efeito clássico também da doença de Alzheimer. As pessoas começam a se perder, né? Não conseguem voltar para casa muitas vezes. E em estágios mais avançados, elas se perdem, inclusive, dentro de casa. A gente não pode modificar nada de lugar, senão elas se perdem. Então, o que a gente viu aqui? Que os nossos filhotes, que a gente administrou peptídeo beta-amiloide, tinham prejuízo nessa memória, que a gente consegue observar aqui, a gente consegue observar aqui, a gente consegue observar aqui. Vários testes que a gente fez. Filhotes que a gente administrou peptídeo beta-amiloide tinham prejuízo na memória espacial. E o exercício materno, o que fez? Preveniu completamente o déficit da memória espacial, em todos os ensaios que a gente fez. Aí a gente foi avaliar o mecanismo. Bom, como é que será que está o BDNF? Está diminuído. Mas, impressionantemente, o exercício não está modificando aqui os números de BDNF, os níveis de BDNF. Lembra, gente, o exercício foi feito pelas mães há 3 meses atrás, né? E ele não tem mais um aumento do BDNF nos filhotes. Agora, e os níveis de sinaptofisina, que é uma proteína importante que está lá na sinapse? Eles estão diminuídos nos ratinhos que receberam o peptídeo beta-amiloide, ou seja, o Alzheimer, mas o exercício materno preveniu esse efeito lá no hipocampo. E agora, e a mitocôndria, como é que tá? Mitocôndria, no caso dos nossos animaizinhos Alzheimer, a gente não viu nenhuma alteração na função mitocondrial. Só que nos animaizinhos que fizeram o exercício materno, que são representados pelo pretinho aqui, eles têm uma melhora da funcionalidade mitocondrial. Lembra lá do primeiro estudo, em 2013, a gente já tinha visto isso. E aqui a gente confirmou, tanto em córtex pré-frontal, quanto em hipocampo. Depois a gente foi avaliar a atividade de algumas enzimas da mitocôndria. Alfa-cetoglutarato desidrogenase, que é uma enzima que a gente encontra lá no ciclo de Krebs. Complexo 4, que é uma enzima que a gente encontra lá na cadeia respiratória mitocondrial. O que a gente observou aqui? A gente vê que o exercício já tem um efeito por si só, né? Ele aumenta a atividade dessas enzimas, que é condizente com o efeito do aumento da biogênese mitocondrial que a gente já tinha observado antes. E o que o Alzheimer faz? Ele diminuiu aqui a atividade da alfa-cetoglutarato desidrogenase. E como vocês podem ver, o exercício preveniu novamente esse efeito. Também avaliamos 2 parâmetros de fusão e fissão mitocondrial, ou seja, da dinâmica mitocondrial. E como a gente pode ver aqui, o exercício melhora essa fusão mitocondrial, e isso está relacionado com biogênese em córtex pré-frontal. E quando a gente vai avaliar o DRP1, que é um marcador de fissão mitocondrial, igualzinho ao que acontece nos pacientes, os nossos ratinhos também tinham um aumento da fissão mitocondrial. Essa fissão excessiva da mitocôndria, ela leva a um déficit energético, que é exatamente o que acontece lá nos pacientes. Então, nesses primeiros estudos, o que a gente mostrou? Quando a gente tem as ratinhas sedentárias, os filhotes receberam peptídeo beta-amiloide, eu observo falha energética e déficit da memória. Quando essas ratinhas fazem exercício e os filhotes recebem o peptídeo beta-amiloide, o exercício previne todos esses efeitos. O exercício materno preveniu os efeitos nos filhotes.
Bom, aí a gente foi avaliar outra estrutura. A gente sabe que o córtex pré-frontal e o hipocampo são os mais afetados nos pacientes, mas como o desenvolvimento da doença de Alzheimer, o cerebelo passa a ser muito afetado também. E a gente foi ver, será que no cerebelo está acontecendo a mesma coisa? Usamos exatamente o mesmo modelo animal e fomos avaliar primeiro os níveis de espécies reativas lá no cerebelo dos filhotes. Alzheimer aumentou muito o nível de espécies reativas. O exercício preveniu esse aumento excessivo de espécies reativas. Fomos avaliar o nível de antioxidantes agora. Glutationa, que é um antioxidante super importante, o exercício aumentou. Tióis está correlacionado com glutationa, o exercício aumentou. Carbonilas, que é dano a proteínas. O que a gente viu aqui? O exercício diminuiu esse dano a proteínas. Ou seja, efeitos protetores do exercício quando a gente pensa em estresse oxidativo novamente. Vamos avaliar a atividade do complexo 2, do complexo 4 da cadeia respiratória e também os níveis de mitocôndrias funcionais, utilizando citometria de fluxo como marcador que é o mitotracker green e red. O que a gente viu? O exercício, de novo, em cerebelo, aumentou esses marcadores de funcionalidade mitocondrial, que está, então, confirmando aqueles nossos dados que nós tínhamos encontrado em 2013, de que existia um indício de biogênese mitocondrial, e parece que sim, realmente esse exercício está induzindo uma biogênese mitocondrial no cérebro dos filhotes. Fomos avaliar mitofusina 1 e vemos aqui um aumento da mitofusina nos animaizinhos filhotes das mães que fizeram exercício. Fomos avaliar DRP1, mesmo resultado que a gente encontrou antes em hipocampo, a gente também está encontrando aqui em cerebelo. Um aumento da fissão mitocondrial nos filhotinhos, que a gente injetou o peptídeo beta-amiloide e o exercício preveniu totalmente. SIRT3 é uma sirtuína importantíssima para o metabolismo mitocondrial, está aumentada pelo exercício, mais um indício de que aquela biogênese mitocondrial ela está acontecendo e um dos mecanismos pode estar relacionado à ativação da sirtuína 3. Fomos avaliar outros marcadores sinápticos, sinaptofisina, PDS, PSD95, também avaliamos a atividade da oxitonitricosintase induzível, e aqui a gente vê um aumento dos níveis dessa enzima, que está relacionado a um aumento excessivo da produção de óxido nítrico, e o exercício preveniu esse efeito. E mais impressionante, a gente falou lá no início, né, que o aumento do peptídeo beta-amiloide levava ao aumento da formação dos emaranhados neurofibrilares da proteína tau. Olha o que a gente viu aqui. A gente administrou peptídeo beta-amiloide lá no cérebro dos filhotes. E o que acontece com a proteína tau fosforilada? Ela está aumentada. Muito similar, então, ao que acontece nos pacientes, validando esse nosso modelo animal. Lembrando que aqui a gente só tem 14 dias depois da administração do peptídeo beta-amiloide. Mas em longo prazo é muito possível que a gente tenha outros efeitos mais intensos do que a gente está verificando aqui. Então, em conclusão, aqui o que a gente mostrou? Que o cerebelo também é extremamente afetado pela administração do peptídeo beta-amiloide. A gente tem um aumento da produção excessiva de espécies reativas, com aumento de oxidação de proteínas, com uma fosforilação aumentada da tau, com aumento da fissão mitocondrial via DRP1 e com um aumento excessivo dos níveis de óxido nítrico, que, quando produzidos pela inose, eles podem ser danosos. E o exercício, além de induzir biogênese mitocondrial, melhora da atividade antioxidante, diminuir os marcadores de estresse oxidativo, o exercício materno, ele também preveniu todos esses efeitos induzidos pela administração do peptídeo beta-amiloide. Então, gente, parece que sim, que o exercício materno, ele induz uma programação metabólica e ele é capaz de bloquear os efeitos da doença de Alzheimer, ao menos no nosso modelo animal. Isso é sempre importante a gente chamar atenção. Aqui a gente está trabalhando com o modelo animal. E por que é tão importante que a gente trabalhe com o modelo animal? Vocês imaginem conectar essas duas fases da vida, né? O exercício pré-natal com a doença de Alzheimer. A gente teria que ter estudos de 70, 80 anos acontecendo, né, para humanos. E isso é inviável para um grupo de pesquisa. Então, é claro que epidemiologicamente, hoje em dia, a gente já consegue ter uma avaliação mais fidedigna, mas infelizmente a gente ainda não tem resultados com humanos. Então, nesse momento, a gente tem que confirmar esses dados com animais para estimular pesquisadores a começarem a trabalhar com modelos humanos, começar a fazer investigações clínicas e investigações epidemiológicas. Eu agradeço muito a atenção de vocês, deixo aqui no final um agradecimento muito grande
ao pessoal do meu laboratório nesse momento, também aos alunos passados, né, que realizaram esses experimentos, em especial o Thiago Marcelino e a Caroline Klein, e também aos colaboradores, tanto do Brasil quanto de fora, e às agências de financiamento. Muito obrigada, gente, pela atenção de vocês e fico à disposição para perguntas. Muito obrigada, Cris. Excelente, muito bom mesmo o seminário. Aprendi muito. Que bom. São coisas que às vezes a gente acha que sabe, assim, tipo, parece meio conhecimento, mas não é bem assim. Tem muita coisa assim muito interessante, principalmente essa questão de exercício na gestação, né? Uma coisa bastante assim, às vezes até a pessoa fica com medo, não vou fazer nenhum esforço, não vou, né? Mas assim, realmente excelente, muito legal mesmo. Agora eu vou, então, pessoal, quem tiver perguntas, por favor, pode abrir o microfone, conversar com a professora Cristiane. Fique à vontade, gente. Peraí, aqui. O pessoal está elogiando bastante aqui no chat. Que legal, agradeço. Espero que todo mundo pense nisso na hora que for, né, engravidar ou a esposa vai engravidar. Pois é, deixa Esses eu dados, eles vêm fazer. para nos ajudar, né, a ter uma próxima geração mais saudável, que é o que a gente quer. Teria, assim, por exemplo, quanto tempo antes a pessoa deveria pensar? Se pensa numa pessoa sedentária, estou pensando em engravidar. Quanto tempo antes de engravidar, digamos assim, seria, claro, o ideal sempre é a gente fazer exercício sempre, né? Exato, mas nem sempre acontece. Nem sempre acontece. Eu, assim, admito, eu sou a pessoa mais sedentária, mas, Mas assim, quanto depois de tempo hoje, antes? Vou repensar. Pelo bem dos meus filhos. Mas exatamente. quanto tempo antes a pessoa deveria, pelo menos, começar a se planejar a fazer? O que se diz é assim, começar a fazer exercício, no momento que for, vai trazer benefícios. Começar antes, né, no momento de planejamento de um filho, é o ideal. O ideal, claro, é você fazer sempre, mas como tu disse, né, não é a realidade. Uhum. Mas no planejamento. Por quê? Porque a gente tem os benefícios tanto do pai quanto da mãe. E assim, hoje a gente já tem vários estudos mostrando essa modificação epigenética que acontece tanto no óvulo quanto no espermatozoide e tornam esses, né, esses gametas muito mais qual seria a palavra? Muito mais saudáveis. E isso tem estudos realmente, né, em clínicas de fertilização que se faz. Tanto que quem vai engravidar hoje em dia, o ideal é que não busque um médico no momento que engravidei e vou buscar um médico. Não, tem que ter toda uma preparação. O que já se sabe muito bem, né? O peso da mãe, o peso do pai vai influenciar no peso dos filhos, porque isso está presente lá, né? Essa informação ela está presente epigeneticamente lá no óvulo e lá no espermatozoide. Então, se antes disso, com o exercício, por exemplo, a gente puder ter esses benefícios e melhorar, diminuir a adiposidade, diminuir esse perfil inflamatório que também está associado à adiposidade, eu vou ter um desenvolvimento de gametas muito mais saudáveis. Diminuir o consumo de álcool, drogas, medicamentos, tem muitos medicamentos que acabam afetando também, especialmente corticoides, né? Algo que a gente fala pouco, mas muitos corticoides eles afetam muito o desenvolvimento dos gametas e tem que ter um cuidado muito grande na utilização. Além disso, muitas vitaminas que muitas vezes a gente não fica pensando, será que eu tenho que avaliar os meus níveis de vitamina D? Tenho que avaliar meus níveis da minha vitamina B12? Quando a gente pensa em gestação, quais são as vitaminas e minerais que a gente pensa em primeiro lugar? Ácido fólico e ferro, né? São os dois primeiros. E realmente são os mais importantes, porque são os que a gente tem mais estudos do impacto da deficiência, tanto de ácido fólico quanto do ferro, que são gravíssimos para o desenvolvimento do bebê. Mas hoje a gente já sabe que não é só isso. Quando a gente pensa em outras vitaminas, vitamina D, essencial para o desenvolvimento e essencial para a qualidade do esperma. O que acaba acontecendo? Hoje em dia, cada vez a gente tem filhos mais velhos, né? Nós somos exemplos disso, né? Eu não tenho filhos até hoje. E assim, Também já não. parto para um momento que eu não sei se eu vou ter, porque realmente a gente vai
né, dedicando tanto do nosso tempo para a carreira e coisas que vão acontecendo na nossa vida, que muitas vezes a gente acaba deixando isso um pouquinho de lado, realmente. Então, isso é o natural da sociedade. As pessoas estão envelhecendo e estão tendo filhos mais velhos. O que que acontece com a mulher? O óvulo vai envelhecendo, né? As células espermáticas do homem também vão envelhecendo. Uma coisa que até pouco tempo atrás a gente não falava muito, mas está muito bem estabelecido que a qualidade espermática está deteriorando com a idade. Aquilo que se falava, não, a mesma coisa para um homem de 40, de 20 ou de 60 anos. Não é verdade. A qualidade espermática diminui muito, a viabilidade espermática diminui muito. Então, níveis de vitamina D, vitaminas B12, e muito importante, tanto para a mulher quanto para o homem, ômega 3. Ômega 3 é algo que a gente pouco fala, né? A gente pouco escuta falar. Só que no campo do DORD, a gente já tem muitos e muitos e muitos estudos. A gente sabe, por exemplo, que o desenvolvimento do cérebro dos bebês é muito dependente de ômega 3. O desenvolvimento de um esperma mais saudável é totalmente relacionado ao conteúdo de ômega 3, né? Então, algumas dessas coisas que a gente há pouco tempo atrás não falava, hoje em dia, no âmbito do DORD, essa preparação para gestar, e muito pensando em fertilidade, claro, né, em função do envelhecimento da população, mas não só nisso, também na qualidade espermática em si, mesmo de indivíduos mais jovens. Ela é muito importante. Então, esse preparo com uma qualidade de vida melhor, incluindo exercício físico, ela faz parte desse contexto, né? Desse ambiente que a gente está gerando para produzir as nossas células, né? Enfim, gametogênicas. Não, eu até estava vendo um artigo, acho que semana passada ou outra, enfim, em que eles mostravam, um artigo relativamente recente, que RNAs mitocondriais do pai passavam para o filho, porque a gente sempre pensa que a mitocôndria só vem da mãe, enfim. É, A gente sabe que até tem um pouquinho, uma porcentagem mínima, né? é. Mas, e aí vinha e estava muito relacionada à questão da síndrome metabólica, né? E, Exatamente. E é mais um fator epigenético, né? Esses microRNAs que nunca se exatamente. imaginou, e são microRNAs mitocondriais, né? Exatamente. E eu não cheguei a falar aqui, mas a gente tem a produção desses exossomas, né? E esses exossomas que são liberados, né, de diversas células, inclusive da musculatura, eles carregam esses microRNAs também, né? E que função será que tem, né? Isso tá nesse formato de exossoma para facilitar o acesso a um determinado tipo de célula, né? A gente ainda sabe muito pouco Exatamente. sobre isso, mas eu acho que à medida que o conhecimento ele for avançando, a gente vai cada vez mais ter que ter esses cuidados, né? Tanto na preparação para gestar, durante a gestação, depois da gestação, para que a nossa próxima geração ela seja efetivamente mais saudável. É uma questão de saúde pública, né? E acho que isso é muito Exatamente. importante para países que, né, menos desenvolvidos, mais pobres, como é o nosso Saúde caso, né? pública, saúde é questão econômica, porque, né, saúde pública envolve questão financeira do país, Exatamente. enfim, né? Perguntas, pessoal. Eu vi que O tem alguém da pessoal educação tá. física aqui, Amanda Fonseca, disse É. que o seminário foi um abraço. Que bom, muito feliz. Oi, eu tenho uma pergunta. Eu não Diga, consegui Aline. achar onde é que eu levanto a mão aqui no Zoom. Não, já está Ah, levantada, pode ok. falar. Primeiro, queria parabenizar a professora Cristiane, foi ótima a palestra. E eu Obrigada. fiquei, na verdade, com uma dúvida, porque você falou que existia diferença, né, no sexo, nessas alterações do Doherty e tudo mais, e eu não sei se os seus dados que você mostrou foram feitos em ambos os sexos, ou se foi só em macho, só em fêmea, se foi com os dois, se chegou a observar alguma diferença. Fiquei com essa Muito dúvida. obrigada pela tua questão. Aqui eu trouxe dados somente com machos, tá? E vou te dizer, não é o ideal. Alzheimer, ele acomete muito mais mulheres do que homens, né? Sim. Então eu faço meia culpa, a gente devia ter feito nas fêmeas também. Qual é o grande problema no laboratório? Esses dados eles são um pouquinho mais antigos. Tu vê, quando a gente publica em 2018, 2019, né? Esses artigos eles já vêm lá de 2015, né? O trabalho ele começou vários anos antes. E naquele momento, o laboratório estava começando e tal, a gente também não tinha muita verba e não tinha condições de fazer nos dois sexos, apesar de eu saber da necessidade disso, da importância, né, científica disso. Então a gente fez só em machos, tá? Só que depois disso a gente começou a fazer muitos experimentos e hoje, assim, eu primo por fazer, sabe, sexos os dois. Tem que ter macho e fêmea, a gente tem que fazer essa comparação em todos os trabalhos do laboratório.
E a gente vê muito claramente essa diferença, muito claramente. Em geral, os machos, eles são muito mais responsivos do que as fêmeas. Quando a gente vai comparar esses eventos, essas intervenções precoces que a gente faz durante o período gestacional, os machos são muito mais responsivos, mas eles são muito mais responsivos para o mal. Isso que é interessante, eles são mais afetados negativamente do que as fêmeas. As fêmeas parecem ser mais resilientes. E aí tu vê, quando a gente fala de dados epidemiológicos, é muito difícil tu ter twins, né? Tu ter gêmeos, um menino e uma menina, né? Convivendo ao mesmo tempo lá na gestação, para tu poder estudar essa diferença de uma forma mais adequada. Então a gente acaba estudando gestações que são ou de meninos ou de meninas, né? E assim a gente vê um efeito muito, muito, muito mais maléfico dessas intervenções estressoras no ambiente pré-natal nos meninos. Só que nos animais a gente tem a oportunidade de estudar isso mais fácil, porque está lá dentro do útero, né, dos nossos roedores, e ali a gente tem às vezes 5, 6, 7, 8, 9, 10, né, às vezes 15 filhotes, e tem geralmente metade, metade macho e fêmea. Então a gente tem essa possibilidade muito mais presente. Aí tu pensa, os hormônios maternos, todo aquele ambiente materno, né, que a gente chama de milieu materno, então todas as substâncias, né, sejam elas, né, proteínas, sejam elas lipídios, sejam carboidratos, sejam pequenas moléculas regulatórias, sejam hormônios, tudo isso está sendo distribuído de uma forma que se imagina que seja igualitária, né, tanto para o sexo masculino quanto para o sexo feminino lá dentro do útero do roedor. E ainda assim, a gente tem muitos efeitos diversos. Aí a gente fala assim, não, mas qual que é a principal diferença entre macho e fêmea? É o hormônio. Mas por acaso, aquele macho e aquela fêmea estão produzindo estrógeno, testosterona dentro do útero? Não estão, né? É bem depois que eles vão passar a produzir, né? Lá perto de 30 dias de vida pós-natal que eles passam a produzir. Então, a gente não pode colocar, né, como se fosse um efeito dos hormônios sexuais, porque efetivamente não é. A gente tem muitas diferenças de resposta. E isso ainda não está muito claro. Por que que o macho é diferente da fêmea? A gente sabe que é. Mas quais são os marcadores? Quais são os genes afetados? A gente tem imprinting materno, imprinting paterno, que afeta diferentemente machos e fêmeas, inclusive glicocorticoides, como a gente estava falando antes, eu estava comentando, né, com a doutora Patrícia. Então, glicocorticoides também vão afetar diferentemente machos e fêmeas. Mas por quê? Por que que a gente tem essa diferença sexo específica? Não se sabe ainda, tá? Essa Mas isso é diferença muito comum de mostrar. Essa diferença que você fala, que observa, é em relação aos machos serem mais suscetíveis aos danos Suscetíveis. induzidos pelos oligômeros e menos responsivos à atividade física, é isso? As fêmeas seriam mais Exatamente. resilientes aos Exatamente. oligômeros e É. responderiam melhor à atividade física. Exatamente. E mais, as fêmeas, elas têm, quando a gente faz, por exemplo, exercício materno, tá? E vai avaliar a memória desses animais lá com 60, 90, 120 dias. Os machos têm ainda essa marca da memória do exercício materno. As fêmeas não têm mais. É interessante, porque por que será que num sexo dura mais do que no outro essa programação metabólica? Dura até a vida adulta, mas não dura de forma igual. Isso que é interessante, sabe? E, enfim, bom, muitos mais estudos, né, tem que ser necessários e que bom que hoje em dia a gente tem, né, uma pressão para que os estudos eles sejam feitos em machos e fêmeas. Mas, por exemplo, o NIH, né, qualquer projeto aprovado no NIH tem que ter macho e fêmea, né? Aqui no Brasil a gente ainda não tem uma pressão tão intensa, mas eu acho que a gente tem que ir por esse caminho. Claro, né, desde que nos deem dinheiro para trabalhar. Óbvio. Só É, para dizer, essa que fez a pergunta, Cris, é a professora Aline, ela trabalha com Alzheimer também, Ah, que ela legal. é ali aqui da UFRJ também. Maravilha. eu, na verdade, então, queria fazer mais uma pergunta, Claro, fica à aproveitando que eu já Fica à vontade. estou vontade. com o microfone aberto. Você chegou a avaliar é, esses animais ao longo da vida deles, tipo, sem fazer uma indução de um modelo de doença neurodegenerativa, mas só vendo em termos de envelhecimento, se essa atividade física, né, nesse período gestacional repercutiria numa proteção a danos ao envelhecimento natural no animal? É excelente a tua pergunta. Eu gostaria muito de fazer isso, mas a gente tem muitas limitações nos nossos biotérios. A gente passou nos últimos anos, assim, desde a década, né, onde eu comecei a trabalhar com esses modelos, ali em 2010 até agora, a gente já passou por 2 vazios sanitários aqui no meu biotério e agora a gente está indo para uma reforma.
Então, infelizmente, a gente não consegue ter essa programação em longo prazo, sabe? Porque a gente está sempre com problemas, assim, realmente na facility, né? Então, a gente não consegue ter tanto tempo assim. Então, infelizmente, não. Mas eu gostaria muito de fazer esse tipo de avaliação. Aqui na minha universidade tem uma professora, que é a Mara Benfato, que é minha colaboradora também, que trabalha com envelhecimento, trabalhou, na verdade, a vida toda, porque ela se aposentou agora no ano passado. E ela me comentava sempre quanto era difícil de manter os animais, assim, porque tanto que o próprio biotério nunca aceitava manter os animais no biotério, ela tinha que ter uma sala específica dela, ela mesma tinha, né, o grupo tinha que fazer limpeza das caixas, tinha que fazer todo, né, esse cuidado com os animais, justamente porque é muito tempo, é muito longo, sabe? E aí tem que ir todo final de semana também, né, para cuidar. É um experimento bem complicado de se fazer, a gente não vê muito comumente. A Mara Benfato era uma das pessoas que trabalhava com isso. E é a única que eu conheço, na verdade, daqui. Tá bem, obrigada, professora. Obrigada, Paty, também. Obrigada, Aline. Mais perguntas, pessoal? Cris, então eu vou parar de gravar aqui agora. Ó. A minha gatinha vai fazer uma participação especial daqui a pouquinho aqui. Tá aqui rondando já. Queria te